Já parou para pensar nisso? O tema do vídeo de hoje é uma reflexão sobre a seguinte afirmação: coisas da vida adulta. Pelas postagens que eu vejo, vídeos que eu acompanho, pessoas que eu escuto pelas ruas, eu tenho observado um fenômeno que eu posso considerar já estabelecido. Digo estabelecido porque já se manifesta com certa recorrência. E está ligado a afirmações de jovens recém-chegados à vida adulta que dizem assim: essa é a vida adulta, coisas da vida adulta, fazer o que é a vida adulta? Pensando das relações interpessoais entre gerações diferentes, que sempre constituiu a sociedade, sejam elas primitivas ou urbanizadas, que possam ser consideradas mais evoluídas, eu não tenho a memória, pelo menos na minha formação inicial, básica, como adolescente e jovem, uma memória, uma lembrança de algum adulto dizendo coisas da vida adulta. Uma consideração imediata que eu não estou fazendo um julgamento, um juízo acerca de qual geração ou qual época foi a melhor. Eu estou analisando um fenômeno. Inicialmente, a tentação é ser muito primário nessa análise e simplesmente jogar a responsabilidade dizendo assim: nossa, parece que as novas gerações não foram educadas ou preparadas para a vida adulta, pois é demasiado pesado para eles algumas rotinas ou funcionalidades típicas da vida adulta, por exemplo, limpar a casa, fazer compras, cuidar da saúde, visitar familiares e amigos. Mas você já parou para pensar que essa pode ser uma questão muito mais estrutural do que subjetiva, isto é, muito mais ligada a uma experiência de herança de organização social do que uma responsabilidade efetivamente pessoal daqueles que recém chegaram à vida adulta. Não sei se você já observou, mas hoje a gente vive numa sociedade baseada na eficácia e na competência de tudo aquilo que se vive, seja do ponto de vista profissional, do lazer, do cuidado de si, etc. E os jovens recém-chegados à vida adulta, dentro desse contexto e dessa estrutura social, eles já são lançados dentro de uma perspectiva e não só perspectiva, mas uma troca efetiva do seu tempo e das suas competências, suas potencialidades, muitas vezes negando algumas delas, inclusive, em troca do sustento da vida e daquilo que é considerado minimamente digno enquanto vida. Parece então cada vez mais difícil conciliar, ao menos em países em desenvolvimento como o nosso, as demandas existenciais que são fundamentalmente baseadas no afeto, no prazer, no cuidado de si, no descanso, com as tarefas e a produtividade profissional. Parece que são coisas inconciliáveis. Até mesmo quando a gente fala do cuidado de si, por exemplo, vou fazer uma inscrição lá na academia para fazer atividade física. Não sei se você percebe, rola um imperativo, uma imposição ritual. Qual é a roupa que eu vou vestir? Onde eu vou treinar? Qual academia eu vou me cadastrar? Quanto custa? Qual postagem eu vou fazer hoje? Hoje está pago, hein? E se não for na academia, for no mundo da bike, na pedalada, de correr, etc. Né? A gente, mesmo nesse contexto, a gente vê esse imperativo ocorrer. Qual que é a sua bike? Qual o valor da sua bike? Qual acessório você comprou? A minha bike é XYZ. Meu tênis me ajuda a performar XYZ. E do ponto de vista da alimentação, você já reparou que existe uma série de receitas práticas na internet que faz com que você se torne mais saudável e ao mesmo tempo a sensação de que se você não dá conta de conciliar todas essas coisas, é incompetência sua, é sua incapacidade, né? E do ponto de vista cultural, quais são os livros, quais são os documentários, quais são as peças, quais são os filmes que vocês têm assistido? Quais as listas que você tem seguido? Você já conseguiu cumprir todas elas? Então falta a pergunta inicial. Os jovens recém-chegados à vida adulta, eles estão se queixando exatamente do quê? Das funcionalidades da vida adulta ou das funcionalidades da vida adulta desse modelo de sociedade?
Byung-Chul Han, o filósofo sul-coreano, em sua análise da sociedade contemporânea, aponta como a sociedade do cansaço do contínuo desempenho e da eficácia das competências. E aí a gente pergunta, né, como pessoas no auge do seu desenvolvimento físico e mental podem estar tão cansadas para lidar com atividades funcionais típicas e próprias da vida adulta. E o mais curioso de tudo isso é que a culpa não é da estrutura ou modelo de sociedade, e sim de cada indivíduo. Então, se você não cumprir a listinha X, você é incompetente. Se você não treinar e não pagar o seu treino hoje, você é incompetente. Se você não for equilibrado afetivamente, você é incompetente. Se profissionalmente você não for produtivo, você é incompetente. Se você não se cuida, você é incompetente. Tudo é culpa sua. Tudo é ausência de planejamento, a incapacidade de administrar o seu tempo. Então, de modo geral, as pessoas não conseguem identificar a estrutura social como sendo também responsável por isso e acabam atribuindo aos indivíduos e apenas aos indivíduos a responsabilidade por tudo aquilo que eles vivem. Fritz Perls, que é o pai da gestalterapia, afirma que emocionalmente a psique humana ela busca autorregulação. É a mesma coisa que acontece no nosso organismo físico. Né? Se de repente o nosso corpo ele percebe, por uma falsa interpretação dos sinais físicos, que você está correndo um risco de desnutrição, ele vai acumular gordura, por exemplo, no seu corpo, mesmo que esse não seja o seu objetivo nutricional. Psicologicamente acontece a mesma coisa. Então, em meio a essa quantidade de assédios externos, exteriores a nós, a nossa psique ela busca nos proteger de forma mais radical, né? Inclusive, por exemplo, no extremo, nos afastando da atividade profissional, que pode ser exaustiva muitas vezes, que pode exaurir o indivíduo em sua saúde e seu equilíbrio emocional. Tudo isso não é porque os indivíduos não têm competência para exercer, por exemplo, um labor técnico, um trabalho profissional, mas é pelo nível e pelo assédio em torno do que? Da eficácia, da competência, das metas, daquilo que precisa ser alcançado. Mas como viver de forma saudável diante dessa sociedade tão assediosa e tão perversa que acaba por efetivamente esquecer do ser humano, esse ser humano que é aquele que constrói a própria sociedade. Sabe aquela história do ratinho na rodinha? Para onde ele está correndo exatamente? Para onde você está correndo? Então, a gente pode dizer o seguinte, que intuitiva, conscientemente ou não, os jovens recém-chegados à vida adulta, eles têm oferecido a cada um de nós indicadores de que há algo errado nesse modelo de sociedade. Essa sociedade marcada pela informação, pela tecnologia, pelo contato de massa. Dessa forma, não dá para atribuir a cada indivíduo a responsabilidade sobre os resultados da sua vida exclusivamente, especialmente ignorando o fator estrutural do modelo social em que nós vivemos. Um modelo social que conduz à falência humana em favor do mercado, o mercado de trabalho, o mercado financeiro, o mercado de tudo, pois tudo torna-se mercadoria, até mesmo a sua realização pessoal. A análise desse fenômeno não é simples, a resposta não é simples, e se forem simples as considerações acerca disso, efetivamente não estão comprometidas com o progresso humano. As expressões, então, essa é a vida adulta, coisas da vida adulta, fazer o que é a vida adulta, não deve ser analisada de forma tão superficial assim. Há muitos elementos que devem ser considerados. E essas expressões acabam oferecendo uma crítica à organização social contemporânea, aos tipos de relações sociais que hoje as pessoas acabam por promover, certamente baseadas no interesse específico, e que nós precisamos questionar. É uma autocrítica social. Então comenta aí, curte, compartilha com seus amigos essa reflexão para a produção de novos conteúdos como esse. Já parou para pensar nisso?